Salmos, nós vamos ler o 15. Livro de Salmos, nós vamos ler o 15. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra? Mesmo não conhecendo a pessoa, divida com ela. Está escrito assim, ó. Senhor, o salmista está perguntando, né? O rei Davi. O rei Davi, minha gente, esse homem é o rei ungido de Deus, certo? O Messias teria que descender de Davi, porque o trono do Messias jamais terá fim. E o Davi, ele era muita coisa, não apenas rei, ele era profeta, ele era um homem inspirado. Ele ouvia a voz de Deus. A maior parte dos salmos que você encontrar aqui neste livro, né, pertencem a ele. Então, olha o que ele escreveu aqui, esse salmo de número 15, tão pequeno. Olha que coisa linda. Ele pergunta para o Senhor, é como uma oração. Ele pergunta assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, ou fala a verdade, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. O rei Davi faz a pergunta: quem habitará no tabernáculo? E inspirado pelo próprio Espírito de Deus, ele vai respondendo essa pergunta e vai escrevendo. Então eu li o salmo inteiro, que é curtinho, você já pegou aí, mas aqui diz o versículo 1 e o 2, que é o que nós estamos focando. A pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente e fala a verdade, segundo o seu coração. Amém? Então vamos agora, eu leio só a pergunta de Davi e você também vai perguntar para Deus. Você vai repetir em seguida, como se estivesse perguntando para Deus. Vamos lá. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Amém? Você crê que este livro é a palavra de Deus? Que este livro aberto é a boca de Deus falando conosco? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em Belém. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está assistindo pela TV, você que está ouvindo pela rádio, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, junte-se a nós aqui em Belém. Glorifique a Deus conosco, aplauda o Senhor conosco. Isso, continua. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber todo este louvor e derrama agora a tua virtude, o teu poder sobre cada vida que te exalta. Meu Deus, este povo quer ouvir a tua palavra. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra percorra Belém, e que a tua palavra percorra o Pará, percorra todo o Brasil, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis se assentar. O que eu chamo a tua atenção aqui neste Salmo de número 15?
A pergunta é: quem que vai morar no teu tabernáculo? Para você entender isso daí, é o seguinte: quando o povo de Israel saiu do Egito após 430 anos de escravidão, eles moraram no deserto, habitando em tendas. Então, cada família montava a sua barraca, a sua tenda, e eles peregrinavam pelo deserto. Quando chegou lá no Monte Sinai, Deus falou para Moisés: fala para o povo que eu quero que eles me façam um santuário. Aí Deus deu a planta para o Moisés, e Deus falou: Moisés, você fala para o povo fazer a oferta alçada e o povo construir esse tabernáculo. Aí Moisés chegou, falou isso para o povo, e o povo todo contribuiu com alegria e fizeram aquele tabernáculo. Um tabernáculo segundo a orientação de Deus. Então, no tempo que eles moraram no deserto, um deserto perigoso, cheio de serpentes e escorpiões, onde não tinha água, onde não tinha vegetação, onde não tinha alimentação, era assim: o tabernáculo do Senhor, que era uma tenda gigante, uma tenda portátil enorme, ficava no centro do arraial, no centro do acampamento. E todas as tendas menores dos israelitas ficavam em volta. Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então era um acampamento gigante, mas o tabernáculo do Senhor ficava lá no meio. E nenhuma pessoa podia entrar naquele tabernáculo se estivesse em pecado. E a população, os membros, o povo de Israel, tinha limites para entrar no tabernáculo. Quando um pecador queria entrar, ele levava o seu cordeirinho puro, imaculado, confessava o seu pecado, colocava a mão sobre a vítima, sobre o animalzinho, e o sacerdote derramava o sangue daquele cordeirinho, e o pecador sabia que o pecado que ele cometeu provocou o derrame de sangue inocente. O animalzinho estava morrendo sem ter culpa nenhuma e morrendo no lugar dele, porque o certo era o pecador morrer. Deus, para não derramar o sangue do pecador, então instituiu o sacrifício, e era o sangue do animalzinho que era derramado. Aí o pecador podia, já purificado pelo sacrifício, pelo sangue do cordeirinho que foi morto no lugar dele, ele podia ficar ali no pátio do tabernáculo. Mas ele não tinha autorização para entrar no Santo dos Santos, e ele não podia ficar o tempo todo lá. Ele não podia ficar o tempo todo lá. Só os levitas e Arão e sua família, que naquela época começou o sacerdócio. Quando chegou a época de Davi, o tabernáculo de Moisés ainda existia. E todo mundo queria morar no tabernáculo, mas todo mundo sabia que entrar ali em pecado era a morte certa. Nem um sacerdote em pecado podia entrar ali. Aí Davi fez esta oração perguntando para o Senhor: quem poderá habitar no teu tabernáculo? Porque o desejo era esse, habitar no tabernáculo. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, 4 festas são obrigatórias que o povo deverá fazer anualmente. Primeira, a festa da Páscoa; a segunda, a festa das primícias; terceiro, a festa de Pentecostes; e quarto, a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos. Para que a festa dos tabernáculos? Para lembrar nas gerações futuras os 40 anos que seus antepassados moraram naquele deserto perigoso, sem comida, sem água, sem vegetação. Mas, apesar de todos os perigos, os antepassados desfrutavam da presença de Deus todos os dias. Quer dizer que apesar de todo o conflito que havia guerras, problemas, eles enfrentavam dificuldades, perigos, doenças, mortandade, pragas. Apesar de tudo aquilo, eles tinham a certeza de que o tabernáculo de Deus estava no meio deles, que Deus habitava no meio deles, e eles desfrutavam da presença de Deus. Quando chegou o tempo de Jesus, a festa dos tabernáculos ainda era praticada. Aliás, ela é praticada até hoje em Israel.
Como que é a festa dos tabernáculos, amados? Nesse livro Paráclitos que você ganhou, tem essa explicação, se eu não me engano está na página 26 aí do livro Paráclitos. Mas eu vou resumir para você entender. Às vezes a pessoa tem preguiça de ler, né? Ouvir, todo mundo ouve, então deixa eu explicar rapidamente. Em comemoração à festa dos tabernáculos, mesmo que a pessoa morasse numa casa de alvenaria, e naquela época poucos habitavam em tendas, barracas, na época de Jesus, a pessoa deveria, no quintal da casa dela, ou na laje da casa dela, porque as casas eram feitas com laje em cima, não eram telhas, construir uma barraca. Podia ser de tecido ou podia ser de plantas, de palmas ou outro tipo de vegetação, mas fazer a sua barraca, a sua tenda. E a pessoa durante 7 dias, cada pessoa em Israel, olha só, naquela semana da festa dos tabernáculos, cada pessoa deveria ficar dormindo na tenda, habitando na tenda, não podia ir para casa, mesmo que ela tivesse uma casa boa, confortável, uma cama confortável, ela não podia ir para lá, ela tinha que ficar na tenda, na barraca que ela construiu na semana dos tabernáculos, e diariamente ir até o templo, né, saindo da tenda, indo até o templo, que é o tabernáculo, dar uma volta completa no altar e voltar para a sua barraca, não para a sua casa, para aquela tenda provisória, para entender que nós somos peregrinos nesse mundo e que a nossa passagem aqui realmente é temporária. E a pessoa deveria fazer isso, cada pessoa, obrigatoriamente, 7 dias seguidos. E no 7º dia, o grande dia da festa, todos iam para o templo, e nesse grande dia, o principal dia, o sumo sacerdote vinha com um vaso de ouro, com água do tanque de Siloé. A palavra Siloé significa o enviado. Aí o sacerdote, no momento máximo da festa dos tabernáculos, derramava a água do tanque de Siloé sobre o altar. E enquanto isso, o povo, todo o povo deveria clamar: Hosana, Hosana! Que é uma palavra portuguesada, mas no hebraico significa: salva, nós te rogamos, salva, nós te rogamos. Então, enquanto o sacerdote derramava a água do tanque de Siloé, que significa o enviado, o povo ficava clamando: salva-nos, Senhor, salva-nos, nós te rogamos. Era o auge da festa dos tabernáculos, e nesse dia o povo tinha que dar 7 voltas completas no altar. Tem que dar 7 voltas completas no altar, semelhantemente ao que os israelitas lá no passado fizeram para conquistar Jericó. Então a festa dos tabernáculos é uma festa de conquista, é uma festa de vitória. Foi justamente no grande dia da festa dos tabernáculos, no último e grande dia, que Jesus estava lá e ele participou da festa dos tabernáculos. Foi naquele dia, enquanto o sacerdote estava derramando a água do tanque de Siloé e o povo clamando por salvação, que Jesus abriu os seus braços e ele clamou bem alto, em grande voz. Ele chamou a atenção de todo mundo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E a água sendo derramada lá no altar, a água do enviado. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. E o apóstolo João anotou o seguinte: e isto disse ele a respeito do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, por Jesus Cristo não ter ainda sido glorificado. Então, naquele momento máximo da festa dos tabernáculos, o que ficou mostrado pelo próprio Senhor? Que o desejo de Davi, o desejo de todo mundo, era morar no tabernáculo, não é isso? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem é puro, isso, fala a verdade, não é?
Não é isso? Quem não engana ninguém, quem não difama, etc. O desejo de Davi e de todos os israelitas era ter dignidade para morar no tabernáculo. Só que Jesus está fazendo diferente ali. Ele está dizendo: não é você que vai morar no tabernáculo, sou eu que vou morar dentro de você. Rios de água viva fluirão de dentro do teu ventre. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Então qual é a festa dos tabernáculos hoje? Não é você habitando no tabernáculo de Deus, é o Espírito Santo de Deus habitando dentro do teu tabernáculo. E eu vou te dizer, hoje o Espírito de Deus quer fazer uma morada poderosa dentro de você. Rios de água viva correrão de dentro do teu ventre. Nunca mais você terá sede. Você poderá atravessar o deserto desta vida e Deus estará dentro de você. Esta é a festa. E a festa dos tabernáculos se cumpriu. Eu quero que você entre nessa festa, porque Jesus quer dar essa festa dentro de você. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, tem um versículo que você conhece, onde Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você vê, está aberto para qualquer pessoa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Vamos ficar todos de pé agora, porque Jesus quer dar a festa dos tabernáculos dentro de você. Jesus falava assim para os discípulos: o Espírito da verdade, Paráclitos. Paráclitos é o nome grego do Espírito Santo, porque o Evangelho de João foi escrito originalmente em grego, viu? Não foi escrito em hebraico nem aramaico, foi escrito em grego. E toda vez que aparece o nome do Espírito Santo no Evangelho de João, no original, é Paráclitos. Na nossa tradução está escrito Consolador, Ajudador e até Advogado. Mas Consolador, o que ele faz? Só consola quando a gente está triste? O ajudador faz o quê? Só ajuda quando a gente precisa? O advogado o quê? Só defende quando a gente está com problemas? O Espírito Santo é muito mais do que isso. Ele é consolador, ele é ajudador, ele é advogado, mas ele é mais que isso. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Paráclitos é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem é do mundo não tem como receber o Espírito Santo, porque não vê nem o conhece, disse Jesus aos discípulos. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, naquele momento em que Jesus disse estas palavras, ele era o único ser humano que tinha o Espírito Santo dentro dele. Vós o conheceis porque ele habita convosco, o Espírito da verdade. Então os discípulos conheciam através de Jesus o Espírito da verdade. Mas Jesus disse: mas ele estará em vós. E é lindo, sabe por quê? Paráclitos quer dizer ao lado e Cletos chamado. Então Jesus disse: halos Paráclitos, outro igual a mim, chamado para ficar ao seu lado para sempre. Mas Jesus está dizendo, ele não quer ficar do lado de fora, ao seu lado só. Ele estará em vós. Dentro, você é o tabernáculo do Deus vivo. Pastor, eu quero o Espírito Santo.
Qual é a condição para que o Espírito Santo habite em você? Primeiro, que você seja limpo de todos os seus pecados. Porque o Espírito Santo não pode habitar onde há iniquidade. Então o nosso corpo tem que ser purificado de todo o pecado. Essa é a primeira condição. Você não pode ter pecado. Agora, quem sozinho pode dizer: eu sou um santo, eu não tenho pecado nenhum? A palavra de Deus diz que não há ser humano que não peque. Então, na verdade, nenhum de nós poderia receber o Espírito Santo, ser o tabernáculo de Deus, porque nós temos pecados. E aí é que entra Jesus e o seu sacrifício. O pecador entrava no tabernáculo, lembra que eu te expliquei? Ele queria o perdão, então ele levava um cordeirinho puro, sem defeito e sem mancha. Ele colocava a mão sobre o cordeirinho, o sacerdote sacrificava o animalzinho, o seu sangue era derramado e o pecador via que o seu pecado produzia morte. Quem deveria morrer era o pecador, mas o cordeiro morreu no lugar dele. Agora Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse momento, você precisa receber Jesus. Você entende isso? Reconhecer: eu sou um pecador, mas eu quero o Espírito Santo, eu preciso ser perdoado. Eu preciso então me apresentar diante de Deus no tabernáculo com o Cordeiro. Imagina aqui, eu sou o pecador, imagina, eu sou o pecador, mas cadê o meu Cordeiro? Vamos imaginar que ele é Jesus, né? Jesus, entra comigo agora lá no tabernáculo, me purifica dos meus pecados com teu sangue. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar para me salvar. Esta é a minha fé. O Senhor me purifica agora de todo o pecado. Aí Jesus, claro, aí ele tira todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, olha só como nós precisamos de novo de Jesus. João Batista pregava dessa maneira: eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de me agachar, desatar as correias e carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu preciso de Jesus para que Ele me purifique de todo o pecado, e eu preciso dEle, porque só Ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Ele tem poder para colocar o Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Pastor, eu quero Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu quero que Ele me purifique para que o meu corpo seja o templo, o tabernáculo do Espírito Santo. Eu quero que Ele dê essa festa dentro de mim. Eu quero sentir rios de água viva correndo de dentro do meu ventre, saltando para a vida eterna. Eu quero sentir o poder de Deus jorrar dentro de mim. Eu quero transbordar da presença de Deus. E é por isso que eu preciso de Jesus. É por isso que eu quero entregar minha vida para Jesus, porque é só Jesus que batiza com o Espírito Santo. Primeira coisa, entregar a vida para Jesus. Eu quero que você hoje tenha esta fé. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. Quero que você creia como diz a palavra. Quero que você creia, porque se você crer agora mesmo, todos os teus pecados serão perdoados e ele será retirado de você. O sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Ele vai zerar o teu passado como se você nunca tivesse pecado, e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Ter a certeza da salvação. Quero que você creia, porque hoje, se você crer, você vai voltar para casa sem nenhum pecado. E mais, se você crer e continuar crendo,
você vai voltar para casa cheia do Espírito Santo de Deus. É muita bênção que Ele preparou para você. É a festa dos tabernáculos. Quem aqui, ouvindo a palavra, quer a purificação dos pecados, quer o perdão? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue tua mão direita assim bem alto, não tenha vergonha não. Ergue bem alto a tua mão. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Vem para cá, pede licença. E eu vou te esperar de joelhos, tá? Eu vou ficar aqui ajoelhado te esperando. E a igreja vai aplaudir e glorificar ao Senhor por cada vida que está chegando. E está chegando muita gente. Ô glória, vamos aplaudir mais ao Senhor. Ô glória, é a melhor coisa que vocês estão fazendo. É a melhor decisão que vocês já tomaram na vida. Decidir uma carreira é legal. Eu vou ser médico, vou ser advogado, vou ser publicitário, vou ser engenheiro, vou ser arquiteto, né? É muito legal você ser empresário, é legal você decidir a sua carreira. É uma emoção muito grande. É legal também você decidir com quem você vai casar, construir um lar, uma família, tudo isso é legal. Mas muito mais legal foi o que você fez agora. Você disse: Jesus é o meu único Salvador. Isso é maravilhoso. Permanece aqui. Está chorando de alegria, né? É de alegria, né? Está feliz? Eu quero chamar aqui na frente os filhos pródigos. Meu amado, minha amada, preste atenção. Você que está sem igreja nenhuma, ou você que não está frequentando nenhuma igreja, só acompanha de longe. Quero falar com você. Jesus disse assim: o Filho do Homem virá num momento em que ninguém imagina. Nós estamos vivendo a época descrita por Jesus, lá em Mateus 24 e 25. Leia depois as profecias. Você vai ver o retrato desta época. Você vai dizer: parece o jornal de hoje? Parece que eu estou lendo o jornal de hoje. Está falando da minha época aqui. E ao mesmo tempo Jesus profetizou o esfriamento dos salvos. E que as pessoas iriam esfriar na fé. Ele pergunta assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Repare que cada vez mais as pessoas estão esfriando, não estão indo para a igreja, não estão buscando ao Senhor, não estão firmes no caminho. Repare que as igrejas estão se distanciando do verdadeiro evangelho. As igrejas estão se desviando, não é o povo mais que está desviando. O povo já desviou faz tempo. As igrejas estão se desviando hoje em dia. Nós estamos vivendo uma época perfeita. A qualquer momento Jesus vai voltar. E você, filho pródigo, filha pródiga, que conhece a palavra tanto quanto eu, sabe que se Jesus mandar tocar a trombeta e você não estiver em comunhão com Ele, você não subirá e ficará para a grande tribulação. E se o mundo hoje já está uma tribulação, imagine como será isso daqui, depois que todos os salvos e o Espírito Santo for retirado da terra. Imagine como ficará esse mundo na grande tribulação. Se agora já não está fácil, imagine sem o Espírito Santo. Imagine sem os salvos que são o sal da terra. Jesus dizia assim: vós sois o sal da terra. Para que serviu o sal naquela época? Não só para temperar e dar sabor, mas para conservar o alimento, porque eles não tinham geladeira. Sem o sal, o alimento apodrecia. Imagine quando Jesus retirar os salvos da terra, retirar o sal da terra, como esse planeta vai apodrecer. Pastor, já está apodrecido. Mas você não tem noção de como vai ficar isso daqui. Os homens desejarão morrer. A morte parecerá o melhor acontecimento para quem continuar aqui durante a grande tribulação. Então, meu filho pródigo, minha filha pródiga, você pensa que Deus desistiu de você? Você pensa que porque você se desviou, se afastou, Jesus não quer mais saber de você?
Pelo contrário, quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele contou que quando o filho voltou, o pai correu ao encontro dele. O pai o abraçou, o pai o beijou, o pai tirou aquelas roupas de farrapos e ele estava descalço, colocou uma sandália nova nos seus pés, colocou roupas novas sobre ele, roupas limpas e um anel de poder no dedo para dizer: esse é meu filho, amém? Então hoje, filho pródigo, só falta você dizer: eu voltarei para a casa do meu pai. E o pai não vai te recusar, não haverá nenhuma palavra de censura, não haverá nenhuma crítica. O pai não dirá: se deu mal lá no mundo, não quero nem saber de você mais. Não, o pai não dirá isso. Ele vai mandar, pelo contrário, dar uma festa para te homenagear. Jesus disse que vai ter festa no céu se você voltar agora, viu? Todos que estão sem igreja, em nome de Jesus eu desamarro a tua vida. Vem aqui para frente agora, vem aqui para frente, eu te desamarro agora. Satanás não tem mais poder para te reter, o diabo não tem mais como te segurar. Vem aqui para frente, filho pródigo, vem aqui para frente, filha pródiga, e vamos aplaudir mais a Jesus, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E o que mais Jesus profetizou para essa nossa época? Jesus profetizou que muitos ficariam sem azeite. Cochilar todos iremos. Leia no livro Paráclitos. Cochilar, todos cochilaremos. A parábola das virgens explica isso. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As prudentes levaram azeite extra na vasilha. As insensatas não, só tinham azeite ali naquela candeia, naquela lamparina. Mas dormiram todas, porque o noivo estava demorando. Veja, todas eram virgens, todas tinham azeite, todas dormiram, porque o noivo estava demorando. Parece que Jesus está demorando muito, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito, um aviso: o noivo vem! Aí elas acordaram e se arrumaram de última hora, mas as insensatas, quando olharam para as lâmpadas, elas estavam apagadas e se apagando, porque não tinham mais azeite para entrar com o noivo na câmara. Mas as prudentes levaram azeite extra numa vasilha. Leia o livro Paráclitos, você vai ver isso. E elas levaram azeite extra que daria para esperar o tempo necessário até a chegada do noivo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Não basta todas serem virgens, não basta todas estarem esperando o noivo. O que todos nós precisamos é o Espírito Santo. É isso que vai garantir a nossa entrada quando Jesus voltar. Então todos que ainda não falam línguas estranhas, todos que ainda não são batizados com o Espírito Santo e com fogo, vocês estão sem azeite. Vem aqui para frente, vem aqui para frente, vem para frente. Os obreiros, por favor, fiquem olhando as coisas que as pessoas deixam nas cadeiras. Nós precisamos desse azeite, porque senão a nossa lâmpada se apaga. E eu quero que você me prometa que você vai ler o livro Paráclitos 2 vezes até o próximo domingo. Viu? Se alguém chegou mais tarde e não ganhou o livro Paráclitos, não se preocupe que depois daremos. Mas eu quero que você prometa que você vai ler 2 vezes esse livro até o próximo domingo. É fácil ler. Pastor, nunca consegui ler um livro inteiro. E esse você vai ler mais do que 2 vezes. Você vai se apaixonar. Um rapaz deu o seguinte testemunho sobre esse livro Paráclitos. Ele falou assim: pastor, eu li o Espírito Santo escrito pelo Billy Graham. Eu li Bom Dia Espírito Santo escrito pelo Benny Hinn. E agora eu li o Paráclitos. E a conclusão que eu cheguei
ao ler Paráclitos é que eu não sabia nada do Espírito Santo. Você vai ler este livro Paráclitos, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele está mostrando o que quer de você. Por isso que eu quero que você leia 2 vezes. Porque nós estamos vivendo esse tempo. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu estou avisado. Eu tenho que vigiar e orar, e eu tenho que ter o azeite. Amém? Você vê o que significa 10 virgens ali na parábola? 10 pessoas salvas. E o número 10 na Bíblia é o número de totalidade. Quer dizer, significa todos os salvos. Amém? Mas 5 não tem, a metade não tem o Espírito Santo. A metade não tem. E não vai dar tempo de buscar o azeite quando o noivo chegar, porque além dele recolher os salvos, ele vai tirar o Espírito Santo também. Por isso que as outras que saíram para buscar azeite ficaram do lado de fora, porque não havia mais azeite, o Espírito Santo já tinha sido retirado. Você está pegando a coisa? Então, hoje nós vamos fazer a busca do Espírito Santo aqui. Amém? Hoje nós vamos orar e você vai ser cheio de azeite. Jesus vai acender a chama do Espírito em você. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV, ou pelo youtube.com/joanribe, ou pelo facebook.com/joanribe, ou baixou o aplicativo dos pregadores do telhado. Você que está assistindo esta mensagem, algum pregador do telhado te deu, mandou você assistir, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado do teu computador. E quem estiver ouvindo pela rádio, à distância, em qualquer lugar, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio. E se não for possível se ajoelhar, porque você está em hospital, ou está em trânsito, ou está dirigindo, então faça assim, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vamos dobrar os nossos joelhos diante do altar, e quem está à distância, se possível, se ajoelhe ao lado do rádio, ao lado do computador, ao lado do televisor. Se não puder ajoelhar, não tem problema, viu? Pastor, ele não consegue ajoelhar, não tem problema nenhum. Em espírito, pode se ajoelhar, amém? Amém? Então você que se ajoelhou, está com a mão direita sobre o coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Ele ouve? Também não. Ele entende os lábios, né? Também não? É, mas entende os lábios? Então todo mundo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e preciso de purificação, porque aprendi com o Senhor Jesus, que é o Senhor que quer morar dentro de mim e transformar o meu corpo no Teu tabernáculo. E eu sei que o Senhor só habita em quem é puro de coração. Eu não tenho pureza própria, é por isso que eu me apresento diante de Ti com o meu Cordeiro, com o Senhor Jesus, que derramou o seu sangue lá na cruz para me purificar de todo o pecado. Morreu o inocente no meu lugar, morreu o justo pelos injustos, morreu o santo pelos pecadores, morreu Ele por mim, e eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Me purifica, Senhor, de todo o pecado, e prepara o meu corpo para ser o Teu templo, o Teu tabernáculo, porque eu quero a Tua presença correndo, transbordando e jorrando dentro de mim. Eu quero ser uma pessoa transbordante da Tua glória. Meu Deus querido, ouve a minha oração, me purifica agora
com o sangue de Jesus e escreve o meu nome no livro da vida, porque Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.